Bom, coube a mim essa noite a difícil missão de falar rapidamente sobre os avanços do Código de Defesa do Consumidor no mercado de consumo brasileiro e a necessidade de adequação dos fornecedores de produtos e serviços às novas regras de consumo. Antes de iniciar a minha rápida passagem, eu gostaria apenas, então, somente de fazer alguns apontamentos em relação à palestra que me antecedeu. Em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o uso de crédito de celular pré-pago, eu entendo que a relação entre fornecedor e consumidor ela deve sempre se pautar no equilíbrio. A balança ela não pode e não deve pender para um lado nem para o outro. E me parece que essa decisão do STJ, em que pese entendimentos contrários, e respeito, por óbvio, todos esses entendimentos, ela encontra supedâneo respaldo no artigo 31 do Código, porque o artigo 31 do Código, ele trata basicamente das questões que envolvem a oferta de produtos e serviços. E o artigo é muito claro ao dispor que a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia e prazos de validade. Então, os prazos de validade são, na verdade, uma obrigação. A informação clara e precisa, inclusive em relação a prazos de validade, é uma obrigação e não uma faculdade do fornecedor. Então, nesse contexto, eu entendo que o STJ ele foi ao encontro da norma, não é? Portanto, amparando os direitos dos fornecedores, mas também de todos nós enquanto consumidores. Em relação à lista de produtos essenciais, professora, de fato, esse tema ele ainda não está sacramentado. Né? Existe aí estudos, análises, portanto, poderíamos falar em lei em tese. Não existe ainda uma lei, um decreto que tenha regulamentado, de fato e de direito, quais seriam hoje os produtos tidos e havidos como essenciais à massa, à sociedade de consumidores. Entretanto, desde 1989, o ordenamento jurídico brasileiro ele disponibiliza de uma legislação que é a chamada Lei de Greve, que traz em seu artigo 10 uma lista de serviços essenciais. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor ele diz que os prestadores de serviços públicos devem prestar serviços eficientes, adequados, contínuos, e quanto aos serviços eficientes, seguros, adequados, e quanto aos essenciais, contínuos. Mas quais seriam esses serviços essenciais? Então, na ausência de uma legislação mais atualizada, nós devemos nos reportar à Lei 7.783, de 1989. E, portanto, no artigo 10º, ela traz lá um rol do que seriam serviços e atividades consideradas essenciais. Nesse rol, que é taxativo, nós identificamos, professor, os serviços de telecomunicações. Então, talvez, por analogia, a gente possa fazer, não é, uma interpretação nesse sentido e dizendo que hoje os aparelhos de celular, por estarem dentro desse tema maior telecomunicações, eles seriam essenciais a toda a sociedade. E de mais a mais, existem hoje no país mais aparelhos de telefonia móvel do que habitantes. Esse é um exemplo claro da essencialidade desse produto.
Em relação à garantia legal e a contratual, eu já me convenci que a garantia legal, por óbvio, eu não sou o dono da palavra, mas eu já me convenci que a garantia legal, ela sucede à garantia contratual. E o prazo, ele inicia-se efetivamente a partir do momento que nós tomamos conhecimento do vício. É o que está disposto no artigo 27 ou 28 do CDC, quando trata dos prazos decadenciais. Prazos prescricionais, 5 anos, cujo objetivo único é pleitear indenização a título de reparação de danos, sejam eles materiais e morais. E o prazo decadencial é a faculdade que a lei nos oferece para exigir a substituição de determinados produtos por conta dos vícios aparentes ou não. Enfim, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, até para fins de debate futuro. Mas, adentrando ao meu tema, eu sempre gosto de me reportar ao passado. Para falar de Código de Defesa do Consumidor, eu vou para os idos, para a época, para os finais da década de 70, início da década de 80. E tenho certeza que todos os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de assistir aquele desenho intitulado Família Jetsons. Alguém aqui se recorda desse desenho? Da família Jetsons? Da nossa época. Foi citado? Eu sempre gosto de me reportar a esse desenho. E por quê? Porque eu era um adolescente e que, depois dos meus estudos, ia para casa, ligava a televisão no final de tarde e assistia lá a família Jetsons e ficava me questionando, puxa vida, que interessante, será que algum dia nós vamos vivenciar essa situação que eu identifico apenas no televisor da minha residência? E que situações eram essas? Para mim, pelo menos, era inimaginável poder conversar com pessoas em outras cidades, estados ou até mesmo países ou lugares distantes, através de um monitor, de um computador ou de uma tela de televisão. Falar com as pessoas através de um aparelho sem fio. Poder aquecer ou esquentar os alimentos, preparar os alimentos com micro-ondas, onde em questão de segundos aquilo estaria pronto. Falta-nos apenas e tão somente para aquele desenho se tornar uma realidade que os automóveis saiam das ruas e passem a trafegar pelos ares. Mas não estamos longe, porque há um mês atrás eu me recordo ter assistido a um determinado programa onde um japonês ele desenvolveu um meio de transporte. Parece um helicóptero, mas não é um helicóptero. Ele tem lá sua hélice, você senta num banquinho, aperta lá os botões e sai voando. Então, é um japonês. É o carro do futuro. Aquele desenho, portanto, hoje se tornou uma realidade entre nós. O que dirá, então, daquele seriado O Homem de 6 milhões de dólares, Steve Austin? O homem biônico, onde partes do seu corpo, determinados membros, braços e pernas, eram biônicos. O olho também, verdade, o olho. Aquilo que parecia algo surreal hoje é uma verdadeira realidade. Portanto, eu já me convenci que a maior revolução do século passado está atrelada diretamente às questões que envolvem os avanços científicos e tecnológicos. Foi através dos avanços científicos, apenas a título ilustrativo, que o homem clonou animais. Em breve, quiçá, seres humanos. Foi através do avanço científico que o homem ele vem desenvolvendo inúmeras pesquisas
com células-tronco, de modo a possibilitar que os inválidos possam, de um determinado período por diante, deixar as cadeiras de roda de lado e sair andando novamente com as próprias pernas. O que dizer dos novos procedimentos médicos, exames, equipamentos e medicamentos de ponta que nos permitem, inclusive, sonhar com a longevidade? Tudo fruto, portanto, do avanço científico. Em relação ao avanço tecnológico, e de novo a título ilustrativo, é sempre bom lembrar que no século passado o homem chegou à Lua, fincou os seus pés à Lua, e à época muitas pessoas duvidavam daquele feito. Foi no século passado que a TV em branco e preto tomou cores. Foi no século passado que surgiram determinados equipamentos, hoje alguns até mesmo obsoletos, como o fax. Eu tenho um aparelho de fax no meu escritório, mas ele serve como um mero enfeite. Hoje não utilizamos mais o fax, utilizamos a internet, a digitalização de documentos e assim sucessivamente. Já falei do micro-ondas, computadores também é um exemplo muito afirmativo desse avanço tecnológico, que antigamente eram equipamentos enormes. Usávamos disquetes, hoje usamos pendrives, ou talvez eu já esteja desatualizado nesse quesito, né? Celulares, puxa vida, que produto maravilhoso e indispensável ao nosso dia a dia. A gente pode até esquecer a carteira em casa, que não tem problema. Mas se você esquecer o celular, a impressão que você tem é que você está sem roupa, sem investimento. Se a gente pegar esse aparelho celular, eu trouxe até esse código, o Vademecum, para demonstrar os avanços que a tecnologia nos trouxe. Antigamente nós precisávamos, para os nossos estudos, ou mesmo para proferir nossas palestras, de uma verdadeira Bíblia como essa, um verdadeiro compêndio de normas. Hoje não mais. Isso se tornou absolutamente obsoleto e basta esse aparelho para que eu baixe, em questão de segundos, todo o Vademecum, de forma célere, precisa e objetiva. E por que não dizer da internet, esse instrumento maravilhoso que aproximou as pessoas e que permite a todos nós, inclusive, o fomento de nossas atividades. E, por último, e que faz parte do nosso dia a dia, o famoso peticionamento eletrônico. O que significa dizer que aquelas pilhas de processos que nós identificamos nos cartórios, em breve, não existirão mais. E o melhor dos avanços é saber que, enquanto advogados que somos, não precisaremos mais nos deslocar do nosso escritório ou das nossas residências, ou de qualquer lugar que estejamos, para ir ao fórum, falar com um cartorário ou com um juiz, porque toda a informação é concentrada hoje em nossos computadores, nesse sistema, o que tem facilitado sobremaneira o nosso dia a dia. Portanto, gravem bem isso, que são esses os maiores avanços do século passado. As maiores revoluções, portanto. E quais seriam as revoluções deste século? Na minha opinião, modesta opinião, são dois os avanços. O primeiro deles diz respeito à oferta maciça, dioturna e pelas mais diversas formas, seja pela mídia televisiva, falada, escrita ou pela internet, meios virtuais, de produtos e serviços. Basta você entrar hoje na sua página pessoal, no seu Facebook, no seu Twitter, enfim, que você recebe ofertas das mais diversas formas, dos mais diversos produtos e dos mais diversos serviços.
O segundo avanço diz respeito e de mão dada com a oferta à concessão de crédito fácil e rápido. Qualquer pessoa hoje recebe, sem solicitar, um cartão de crédito em sua residência ou em seu estabelecimento comercial, em seu trabalho. Isso é uma prática abusiva, mas é um método de persuasão utilizado pelos agentes econômicos, por aquelas pessoas que concedem crédito ou outorgam financiamento, para nos persuadirem, nos sensibilizarem a adquirir os produtos e os serviços por eles patrocinados. É muito importante, e se vocês me permitem, que eu faça um divisor de água para introduzir o tema defesa do consumidor no país, aqui no Brasil. E esse divisor, ele é do ano de 1988. Portanto, antes da Constituição Federal de 1988, a defesa do consumidor ela era feita de forma individualizada. O consumidor lesado em produtos ou serviços, ele, por conta própria, deveria contratar um advogado de sua confiança e somente através do profissional da advocacia para exercitar o seu sagrado direito de cidadania e exigir do infrator a reparação de eventuais danos por ele sofrido. À época, existiam dois instrumentos jurídicos hábeis a trazer o amparo para o consumidor. Duas ações judiciais. A primeira delas é a ação redibitória, que tinha por finalidade, por objetivo, simplesmente rescindir o negócio, desfazer o negócio havido entre fornecedor e consumidor. E a segunda ação era a conhecida quanti minores. Essa ação quanti minores, ela dava oportunidade ao consumidor de preservar o bem, o produto ou o serviço tido e havido com defeito ou com um vício, mediante a redução proporcional do preço. Eram, portanto, os dois instrumentos hábeis a amparar, a tutelar os interesses e os direitos dos consumidores. Portanto, a época que antecede, ou que antecedia, ou que antecedeu a Constituição Federal de 1988, a responsabilidade do empreendedor, do fornecedor, era calcada naquilo que chamamos de responsabilidade subjetiva, que estava, ou que é fundada, não é, na produção de culpa, quer dizer, na comprovação de culpa do fornecedor, seja por negligência, por imprudência ou por imperícia. O fundamento legal dessa responsabilidade era encontrada no antigo Código Civilista. Portanto, o ônus da prova cabia efetivamente ao consumidor. Imaginem os senhores e as senhoras se em 1980 caísse uma aeronave. O grau de dificuldade que seria para o consumidor fazer a prova da culpa do transportador aéreo. O custo, o ônus financeiro da produção da prova pericial. Algo impossível, um fardo, portanto, impossível de ser carregado, e nessa situação o consumidor não faria prova e, portanto, mesmo que tivesse acionado o fornecedor, a probabilidade de êxito na demanda era remotíssima. Quais as legislações à época aplicáveis à nossa defesa enquanto consumidores de produtos e serviços? Duas eram as legislações.
A primeira delas, a Lei 1524 de 1951, que trata dos crimes contra a economia popular. Essa lei vige nos dias atuais em nosso ordenamento jurídico, mas é muito pouco utilizada. Essa legislação, para que vocês possam ter uma ideia, ela trazia algumas tipificações de ordem penal. Então, diz a lei, expor à venda ou vender mercadoria ou produto alimentício, cujo fabrico haja desatendido a determinações oficiais quanto ao peso e composição, misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los a vendas ou vendê-los como puros, misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de mais alto valor. 4. Fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos, possuí-los ou detê-los para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, a título ilustrativo, à época, se determinados fornecedores, empresários, empreendedores comercializassem um rolo de papel higiênico, anunciando que aquele rolo tinha 50 metros de papel e, na verdade, após a medição, fosse constatada uma metragem a menor, ele estaria em curso nas penas desse dispositivo. Se porventura ele fraudasse o dono de um posto de gasolina, adulterasse a gasolina, o combustível, também estaria em curso nessas leis. Se determinado fornecedor adulterasse, fraudasse alimentos ou medicamentos, também estaria em curso nessa legislação, mas não se esqueçam, a comprovação desses delitos deveria ser feita ou ser feito pelo consumidor mediante a comprovação de culpa. A segunda legislação que amparava, em tese, os direitos nossos enquanto consumidores é a Lei 7.347, de 85, conhecida Lei da Ação Civil Pública, que disciplina a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, aos consumidores, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico. Essa lei, ela dava ao Ministério Público a titularidade da ação e, nesse contexto, ele poderia exercer a nossa defesa enquanto consumidores. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é que nós tivemos efetivamente os nossos direitos elevados a uma ordem constitucional. O artigo 1º da Constituição Federal, que trata dos princípios fundamentais, é muito claro ao afirmar que a República Federativa tem como fundamentos, dentre alguns princípios, eu destaco 2, que são eles o de cidadania, que é o segundo, e aquele que dispõe sobre a nossa dignidade enquanto ser humano. Então, me reportando à magnífica palestra da professora que me antecedeu, professora Jennifer, eu deixaria para o debate algumas questões. É digno, hoje, o ser humano ficar sem o produto essencial como energia elétrica e água? É crível aceitar essa condição indigna? Como é que o cidadão vai preservar a sua dignidade se não tem direito sequer a armazenar, acondicionar os seus alimentos na geladeira? Vão apodrecer. Vai comer o quê? Comida podre?
a criança não vai poder tomar um banho quente. Questão de segurança, não vai ter televisão, porque sem energia eu não consigo assistir nenhum programa. E o que dizer da água? Do gás, serviços essenciais de acordo com o artigo 10º da Lei de Greve, dentre outros. Portanto, esses dois princípios constitucionais, eles estão intimamente ligados à nossa defesa enquanto consumidores. Mas foi o inciso 32 do artigo 5º da Constituição Federal que tratou, pela vez primeira, da defesa do consumidor, do ponto de vista constitucional. E ali deixou muito claro que o Estado ele promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Quero aqui fazer uma demonstração, uma ilustração sobre a infringência a esse dispositivo constitucional por parte do Estado. A Fundação Procon de São Paulo, que eu tenho o maior dos respeitos, temos inúmeros amigos na Fundação Procon, há pouco tempo atrás, andou patrocinando uma causa extremamente ingrata e injusta e contra-legem em relação aos nossos direitos em receber sacolas plásticas dos supermercados. O PROCON, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, portanto, duas longamanos do Estado, é o Estado, Fundação PROCON e a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com as empresas fabricantes, as empresas associadas às grandes redes supermercadistas, firmaram um convênio pleiteando o banimento das sacolas plásticas. Ora, o que diz a Constituição? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Essa é a regra primeira. Aqui não está dito que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do fornecedor. Então, esse é um exemplo recente e marcante da obrigação do Estado em zelar, em tutelar os nossos direitos e os nossos interesses. E foi a ordem, a seccional paulista, representada pela Comissão de Defesa do Consumidor, que levantou a bandeira contrária a esse banimento. Eu me recordo também que com o Dr. Anis, na época do caos aéreo, que a Agência Nacional de Aviação não zelou pelos nossos direitos e interesses enquanto usuários dos transportes aéreos, e fomos nós que fizemos uma blitz in loco, tanto no aeroporto de Congonhas como no de Guarulhos, controlando, fiscalizando os maus serviços prestados por essas empresas e cobrando um posicionamento eficaz, eficiente da agência. Está lembrado disso, Anis? E isso é maravilhoso. E logo depois o PROCON também abraçou a ideia e foi lá fiscalizar, que é isso que eles têm que fazer. Falta, na minha opinião, ao PROCON aquilo que eles sempre fizeram, e muito bem feito, que é fiscalizar o mercado, aplicando severas multas aos maus fornecedores e, inclusive, suspendendo as suas atividades por um determinado período. Me parece um contrassenso o PROCON ficar aí divulgando à torto e à direito preços de produtos. Essa não é, na minha opinião, a finalidade do PROCON. E não é nenhuma crítica à nossa palestrante. Pelo contrário, é só uma constatação daquilo que eu vejo e entendo como finalidade de um órgão público que tem por objetivo maior a nossa defesa. Bom, depois da crítica construtiva, eu vou manter o meu raciocínio.
O título 7º da Constituição Federal, ele trata da ordem econômica e o capítulo 1º ele estabelece os princípios constitucionais gerais de qualquer atividade econômica. O artigo 170, ele é claro ao afirmar que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos, vejam que interessante, a existência digna, questões econômicas que têm por finalidade garantir uma existência digna. Observados alguns princípios, dentre os quais a defesa do consumidor. Portanto, a Constituição Federal, no seu inciso 5, artigo 170, ampara as nossas proteções do ponto de vista econômico. E, portanto, todo advogado e advogada, ao fazer uma verdadeira construção jurídica da tese a ser defendida em juízo, deve começar o raciocínio sempre com a Constituição Federal em mãos e identificando esses dispositivos. Minha gente, o Brasil o que é, se não um país capitalista? E por ser um país capitalista é que abraçou o princípio da livre iniciativa inserido nesse artigo, no caput do artigo 170. E qual é o maior objetivo do capitalismo, se não o lucro? Há mal nisso? Nenhum. E essa é a sistemática do capitalismo. O capitalista almeja lucro. Presta um serviço, comercializa um produto e exige a contrapartida, o pagamento. Muito bem. Se toda e qualquer pessoa, desde que não haja impedimento legal, pode se aventurar no mercado de consumo na condição de fornecedor de produtos ou prestador de serviços, por conta da livre iniciativa, esse empreendedor, esse capitalista, ele tem que ter em mente que os riscos da sua atividade, do seu negócio, a ele competem exclusivamente, não podendo repassar ao parceiro contratual mais fragilizado, mais vulnerável, que somos nós os consumidores, os riscos da sua atividade. Exemplo disso: é muito comum, é muito corriqueiro na atualidade que as incorporadoras ou as construtoras do sistema imobiliário repassem a nós consumidores, quando vamos adquirir aí imóveis, os custos operacionais. Que custos são esses? Ora, as corretagens, as taxas de corretagem, as taxas de assessoria técnico-imobiliária e até mesmo taxas de assessoria jurídica. Essas pessoas que são contratadas pelo fornecedor estão lá para fomentar o negócio por ele desenvolvido. E se estão lá por conta exclusiva deles, os riscos por essa remuneração são do empreendedor e não do consumidor. Então, tem sido uma prática corriqueira e abusiva o repasse desse ônus a nós consumidores. E muitas vezes nós ficamos vendidos, não temos conhecimento absoluto dos nossos direitos, como a professora bem disse, aderimos àquela contratação e lá na frente é que a gente vai pleitear, eventualmente, o ressarcimento desses valores. Portanto, através da teoria do risco da atividade ou do negócio, é que o legislador brasileiro inovou, alterando aquela responsabilidade subjetiva para a atual responsabilidade objetiva do fornecedor. Foi em 11 de setembro de 1990 que surgiu em nosso ordenamento jurídico a Lei 8.078/90, popularmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor. É, portanto, uma norma principiológica, e principiológica porque ela está fundamentada, sedimentada nesses artigos constitucionais que eu acabo de lhes dizer. Artigos 1º, incisos 2º e 3º, artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5.
É uma norma de ordem pública e interesse social, portanto, uma norma cogente, o que significa dizer que todos os direitos e todos os deveres ali estabelecidos não podem sofrer qualquer tipo de modificação, mesmo que pela vontade de ambas as partes, fornecedor e consumidor. Se assim o fizerem, essas disposições serão consideradas nulas e não gerarão qualquer tipo de efeito prático imediato. E, por fim, trata-se de uma norma multidisciplinar. E por que norma multidisciplinar? Porque ela foi buscar nos diversos ramos do direito os melhores princípios que haviam. Então, a título de exemplo, foi buscar no ramo do direito processual civil a questão da inversão do ônus da prova a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for comprovado ou se verificar que o consumidor, que as alegações do consumidor são verossímeis ou que ele é hipossuficiente. No ramo do direito comercial, quando nós identificamos aqui no CDC um capítulo específico que trata das práticas comerciais, da oferta e da publicidade. No ramo do direito administrativo, quando nós identificamos no bojo dessa lei um capítulo específico que trata das sanções administrativas. No ramo do direito penal, quando nós verificamos um capítulo específico que trata das infrações penais. No ramo do direito civil, quando nós também identificamos questões que envolvem direitos contratuais ou até mesmo a responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços. Eu não vou me alongar muito, viu, Anis? Se você até me permitir, pelo adiantado da hora, eu vou procurar utilizar o meu poder de síntese e vou reduzir um pouco a minha palestra e não vou entrar em algumas definições. Mas a questão, um avanço significativo em relação à nossa defesa, e diferentemente do passado, é que, na atualidade, a nossa proteção ela não é mais feita apenas e tão somente de forma individualizada, mas sim de forma coletiva. Esse é um verdadeiro avanço. O tema era tão importante que o legislador entendeu por bem criar, desenvolver uma verdadeira política nacional das relações de consumo. O artigo 4º, portanto, do Código, ele fala especificamente dessa política. E ele diz que a Política Nacional das Relações de Consumo, ela tem alguns objetivos. E quais seriam esses objetivos, se não o atendimento das nossas necessidades enquanto consumidores? O respeito à nossa dignidade, à saúde, à segurança, à proteção dos nossos interesses econômicos, à melhoria da nossa qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações entre fornecedores e consumidores. Gente, vocês vão lembrar, recordar é viver. E eu sempre, e talvez por isso que eu tenha esse viés de atuar na defesa do consumidor, porque perdi minha mãe muito cedo e fui criado por avó paterna e sempre a acompanhava, até mesmo em razão da idade avançada, nos mais diversos locais. Médicos, estabelecimentos comerciais, enfim, prestadores de serviços, supermercados. E eu amo, de paixão, ir ao supermercado. Eu adoro. E eu me recordo que, àquela época, quando a gente se dirige a determinadas gôndolas, especificamente para comprar um produto, leite, como esse produto era comercializado, se não através de embalagens plásticas? Vocês lembram disso? Era uma embalagem plástica, um plásticozinho mole. E você comprava o produto, voltava para a sua residência, cortava com uma faquinha ou com uma tesoura, despejava no copo e depois? Como é que eu iria condicionar aquele produto na geladeira sem causar desperdício ou mesmo a questão da durabilidade do produto? Eu não tinha alternativa. Eu precisava condicioná-lo ou numa jarra, ou num copo grande, ou numa panela.
e pegava a embalagem plástica e colocava no lixo. Qual era a duração desse produto? Infinitamente menor do que nos dias atuais. Foi com o advento do Código de Defesa do Consumidor, portanto, que os fabricantes nacionais se viram no dever de oferecer no mercado de consumo produtos mais duráveis, com maior qualidade, por conta da política nacional das relações de consumo. Mas eu não queria só tomar o leite, eu queria tomar um leite achocolatado. Comprava, portanto, a latinha de Nescau, a famosa latinha de Nescau. Voltava para minha residência com o leitinho, já condicionava o leitinho na jarra, mas aí precisava abrir a latinha. E a latinha de Nescau, como é que a gente abria à época? Bom, ou a gente tentava colocar a ponta dos dedos naquele espaço, e isso não era suficiente para que a gente pudesse abrir a tampa, o que exigia de nós a utilização de um novo instrumento. Aí, o que vem à lembrança? Vou abrir a gaveta, vou pegar uma colher, um garfo ou uma faca, vou fazer a alavanca e abrir a lata. O que geralmente acontecia? A colher, o garfo, a faca entortavam, dano material. Olha que interessante. Prejuízo material. A faca deveria entortar ou quebrar por conta da fabricação daquele produto ou do acondicionamento da lata? Não. Enfim, aí, homem, sabe como é que é homem? Calma, deixa que eu resolvo. Pega a caixa de ferramentas, pega uma chave de fenda, tá certo? Faz a alavanca e supera o primeiro obstáculo. Pô, que bacana. Posso consumir o produto? Não, calma, ainda não. Por quê? Porque existe um lacre na embalagem. Volto a me socorrer da faca. Só faltava um serrote. Mas pego a faca. Pego a faca, não é? Corto o lacre, pego novamente a colher e, ao inserir a colher e o meu dedo na lata, eu raspo o dedo no lacre e me machuco. Lesão corporal de natureza levíssima. Não, mas vejam que o produto, nos moldes em que fabricado, ele não se prestava a atender às nossas necessidades. Hoje, isso não ocorre mais. Podem sair daqui agora, vão em qualquer supermercado, comprem essa lata de Nescau e vejam como a embalagem ela é de uma qualidade sobrenatural em relação à embalagem pretérita. Para que essa política nacional das relações de consumo fosse factível, fosse, portanto, executada, houve a necessidade da criação de determinados instrumentos. Instrumentos esses consubstanciados, por exemplo, na criação das promotorias de defesa especializadas no consumidor. Os próprios DECONs, delegacias especializadas, juizados especiais de pequenas causas, os PROCONs, enfim, as entidades de cunho privado que têm por finalidade a nossa defesa. Mas vejam, e fazendo coro ao que foi dito aqui pelos palestrantes, de nada adianta uma defesa individualizada ou coletiva se não houver um respaldo do Poder Judiciário. Então, a Ordem, em 1998, patrocinou uma ação civil pública inédita contra 36 empresas de arrendamento mercantil que atrelaram nos seus contratos a moeda norte-americana. Essa ação, como dito, foi ajuizada em 1998, estamos praticamente em 2014 e até agora não há uma decisão final do Poder Judiciário. Essa morosidade, essa ineficiência do Poder Judiciário atrelada às baixas indenizações, como bem dito pelo nosso presidente Marcos Túlio, elas apenas desestimulam
o sagrado direito, o sagrado exercício enquanto cidadão, enquanto consumidor, e, por outro lado, estimulam os maus fornecedores a continuarem com seus métodos desleais, com os seus abusos e com o desrespeito em relação ao seu maior patrimônio, que somos nós enquanto consumidores. Para finalizar, prometo, eu vou falar de um tema, uma tese que eu reputo de extrema importância para a atualidade e principalmente para o nosso dia a dia enquanto consumidor, que diz respeito ao nosso nome, que é aquilo que temos ou devíamos ter de maior patrimônio. Os bancos de dados, eles vêm tratados aqui no CDC no artigo 43 e seguintes úteis. E qual a finalidade dos bancos de dados e cadastros de consumo? Qual o objetivo, se não o de proteger, proteger apenas e tão somente os agentes econômicos que concedem financiamento ou outorgam crédito. Cadastro de proteção ao crédito, cujo objetivo, professor Anis, é proteger esses agentes econômicos. Essas pessoas jurídicas que atuam no mercado de consumo, nas questões de ordem financeira, e que fomentam o mercado, emprestando dinheiro, concedendo crédito para aquisição de produtos e serviços. Mas a quem a lei determina o direito de inserir os dados pessoais de uma determinada pessoa, jurídica ou física, nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito? A quem a lei determina? Como dito, apenas aos agentes econômicos, aos bancos, às financeiras. Nada além disso. E o que nós vemos na prática acontecer? Qualquer pessoa jurídica, qualquer prestador de serviço, emite lá um boletim, né, e diz para o seu parceiro contratual inadimplente: olha, se não pagar, eu vou inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Quem aqui já não cursou aí a academia de direito e que, por razões alheias à sua vontade, não conseguiu pagar a determinada parcela lá da sua faculdade e, de repente, recebeu um comunicadinho do Serasa dizendo: olha, se não pagar aqui em 15 dias, né, eu vou inscrever seu nome aqui no meu arquivo, Serasa ou SCPC. Puxa vida, deixei de pagar a conta da energia, da Eletropaulo. Vem Eletropaulo, não passa 30 dias, olha, não constatamos o pagamento, não acusamos o pagamento da fatura do mês tal. Se não pagar, vou inscrever seu nome. Veja, se não pagar, vou inscrever seu nome. Como é que o direito penal identifica, enxerga essa conduta? Se não aquilo que nós chamamos de coação. Se não pagar, eu escrevo o teu nome. Pô, eu estou sendo coagido. Então, a quem a lei permite a inserção? Vamos lá. O Banco Central do Brasil, ele determina que somente possa utilizar informações sobre consumidor para conceder crédito os operadores de crédito de dinheiro, portanto, bancos e financeiras, ou terceiros amparados pelo registro no Banco Central do Brasil. Fundamento legal. Artigos 17 e 18 da Lei 4.595 de 1964, que trata da política financeira nacional, e também o artigo 1º da Lei 7.492 de 1983, que dispõe sobre os crimes do colarinho branco. E ainda a principal no sentido de ser
mais clara e objetiva ainda. A própria resolução do Banco Central do Brasil, de número 3.110 de 2003. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, eu quero afirmar, sem medo de errar, que qualquer pessoa que tiver o seu nome negativado por pessoas não autorizadas em lei, pode pleitear, sim, o ressarcimento desses prejuízos e deve procurar a delegacia de polícia para a instauração de inquérito policial. Por qual motivo? Porque o artigo 71 diz que utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vou, para finalizar, só pegar o exemplo de novo da energia elétrica, bem essencial à sociedade. A energia, ela é definida como um bem móvel. Definição essa extraída do Código Tributário Nacional e do Código Penal. Furto de energia, vocês já ouviram falar? Crime. É, portanto, um bem móvel. Ora, o que diz a Constituição Federal? Que os nossos bens só podem ser expropriados mediante o devido processo legal. Por que essas concessionárias de energia, de água, de telefonia, elas não acionam o seu corpo jurídico para efetuar a cobrança de seus créditos através do judiciário, prestigiando o princípio constitucional da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório? Porque, infelizmente, nós vivemos num país cujo respeito ele é algo, infelizmente, absolutamente deixado de lado. Enfim, feitas essas considerações, eu peço escusas aí pelo adiantado da hora, por ter tomado muito tempo. Agradeço mais uma vez, Anis, o honroso convite que você me formulou. Quero também estender as minhas homenagens ao Dr. Humberto Durso, à família Durso, ao nosso sempre e eterno festejado presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que durante toda a sua gestão, 9 anos praticamente, nos prestigiou e me deu a oportunidade de desenvolver, junto com meus diletos e sempre festejados colegas, aquilo que mais gosto de fazer, que é a defesa intransigente dos nossos direitos e dos nossos interesses. A todos os presentes, minhas sinceras homenagens, meu profundo agradecimento por estarem aqui até essa hora nos prestigiando. Anis, de coração, beijo e felicidade a todos, e estou à disposição para dirimir qualquer dúvida oriunda da minha rápida fala. Muito obrigado.